O Senhor colocou algo no meu coração quando eu estava meditando e orando, que nós não simplesmente precisamos só de uma unção, um ofício de profeta na igreja, mas precisamos ser uma igreja profética. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus profético. O Espírito de Deus é o Espírito da profecia. E Ele habita em nós. Amém? Então, eu começo a lembrar de algumas coisas antes de entrar exatamente no texto base. Mas eu começo a lembrar daquilo que o Senhor desde o início profetizou, desde a queda. Deus disse que profetizou que levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso já aconteceu. E a igreja disse que ele levantaria um povo valente, forte. E isso está acontecendo. Amados, da mesma forma que o espírito da profecia fluiu na antiga aliança, flui hoje. É o mesmo espírito. A vantagem que nós temos é que nós temos Cristo hoje ressurreto. Pago nossos pecados, estamos na graça. E a responsabilidade de fluir com esse espírito da profecia ainda é maior. Porque nós entendemos que na antiga aliança existiam homens escolhidos por Deus, que foi levantado, como Elias, como Isaías, como Samuel, o próprio Moisés. Muitos deles foram levantados com esse espírito da profecia. E eles eram tão respeitados que eles eram de fato a boca de Deus. E se você for ler, tem pessoas que, vamos ler já, nesse mesmo texto, vamos ler de 2 Reis, que pessoas se prostravam, não adoravam ele, mas por reverência, como representante de Deus naquele tempo, a boca de Deus. E por ter uma aliança inferior e por causa do sacrifício de Jesus ainda não ter se cumprido naquela época, existia pessoas como forma de escapes, pessoas com problemas, com defeitos, imperfeitos, mas se levantavam com boca de Deus para trazer uma palavra para aquele povo. E hoje, amados, eu começo a fazer essa leitura e começo a entender que hoje na graça não existe mais só um ofício, que nós vamos saber que não existe sim um ofício do profeta, mas hoje nós temos o Espírito dentro de nós, sobre nós, e podemos ser uma igreja profética. Nós não precisamos só depender hoje de um ofício. O ofício veio para servir o povo, para instruir, como o Efésios 4 fala, vamos citar já. Mas nós precisamos fluir com esse espírito da profecia. Não ficar limitado a uma pessoa como no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas hoje esse espírito da profecia habita em nós. E você pode fluir sim com esse espírito da profecia. Nós somos uma igreja profética. Deus profetizou acerca de nós. Nós somos valentes. E qual seria a diferença hoje de um ofício do profeta da nova aliança? Amados, o ofício do profeta hoje, abra por favor, só para a gente fixar bem essa questão. Abra em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Eu quero só ler rapidão aqui para vocês entenderem. 11 diz assim, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o próprio Espírito separou esses 5 dons ministeriais para o quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, a função também do ofício do profeta é trazer edificação e levantar. Então, se ele é um profeta, está dentro do ofício, ele tem que estimular, instigar e tem que trazer essa força para levantar pessoas nesse espírito da profecia. Não se resume nele. Então, os 5 dons ministeriais vêm para servir a igreja, para que a igreja chegue a uma edificação, para que todo o corpo fique bem ajustado. E ele fala aqui na última parte, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído algo dentro deles. Então, nós trazemos esse paralelo da antiga aliança para a nova. O profeta
tinha esse papel fundamental de ser boca de Deus, e era ele que tinha essa autoridade de falar para o povo. Hoje nós temos o Espírito Santo, também temos o ofício do profeta, mas o profeta hoje fala aquilo que está testificando no seu espírito. Amém? Então o profeta hoje, ele não tem a mesma vamos dizer assim, na mesma proporção que na antiga aliança tinha. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje não precisamos ser mais enganados. Amém? Na mesma forma que tinha profetas verdadeiros da parte do Senhor, tinha falsos. Amém? E hoje também tem. E nós que temos o Espírito Santo não podemos estar manezando com isso. Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós conhecemos nosso Pai. Então, o que vai trazer essa glória, essa manifestação da igreja profética, é estar com o Senhor. Eu lembro que na sarça ardente, naquele episódio, o Senhor, no monte, apareceu com a sarça ardente e relâmpagos, trovões, uma coisa que trazia até medo. Deus mandou aquele povo subir, o povo não quis subir. Disse, vai tu, Moisés, vai tu. E Moisés entrou dentro daquela sarça, diante da presença do Senhor. E lá na frente o Senhor disse, olha, com vocês eu falo por visões, por sinais. Mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Chegou um tempo, amados, de entrarmos na dimensão que Moisés, numa aliança inferior, entrou. É a presença. Não é os sinais. Não. Nós estamos muito mal acostumados com sinais externos, mas Deus quer um sinal interno. O Espírito da verdade que está dentro de nós. Ele quer nos conduzir pelo Espírito, não por sinais externos. Quando Deus vem guiar o seu povo na nova aliança por sinais externos, por milagres ou sinais, é porque o negócio está estranho, não está legal. Porque o guiar de Deus é pelo Espírito. Eu sei que Deus também pode guiar por questões externas, pela misericórdia dele. Mas existe um nível de Deus que nós temos que entrar diante da face do Senhor. E hoje o véu foi aberto. Já existia a graça de Deus, amado, a graça de Deus sempre existiu. E Moisés ousadamente entrou dentro da presença do Senhor e foi impactado com aquela presença. Moisés nunca mais foi o mesmo. Deus, próprio Deus relata 2 vezes ou mais, um sobre Abraão, que eu lembro, sobre Moisés, fala de meu amigo Abraão e meu amigo Moisés. Sabe, amados, esse sentimento da parte de Deus é quando você diz assim, olha, eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. Tu consegue ser meu amigo? Tu consegue se achegar a mim? Sabe, amados, Deus hoje quer que nos aproximemos dele. Mesmo o véu sendo aberto, o caminho foi liberado para nós, mas muitas pessoas ficam na periferia, esperando sinais, esperando palavras de efeito. Não, nós precisamos ter uma vida na presença de Deus. A sarça tem que arder dentro de nós. O fogo tem que estar aceso, amados. E o que vai acender nosso fogo não é um dia de pregação, não é palavra de efeito, não é um sinal, não é um milagre, é o fogo do Espírito dentro de nós. Existiu um homem, que eu não vou ler tudo, porque a história é comprida, nós vou adiantar porque nós já sabemos a história. Chamado, um homem poderoso em Deus, chamado Elias. Elias teve um grande desafio. E eu acho interessante que, com o Senhor, quando mostrou esses detalhes, ele nem duvidou daquilo que Deus estava falando. Chamou Obadias. Obadias estava escondendo alguns profetas na caverna, porque nós sabemos que Jezabel foi esse espírito maligno sobre a vida dela, e convenceu o rei Acabe de matar todos os profetas. E veio um castigo sobre a vida daquele povo. E Elias estava também escondido numa caverna. E a Bíblia fala que tinha 50 em um, 50 no lado. E o Senhor falou com Elias, sai, vá falar com Acabe, assim, assim, assim. E Obadias chegou, ele viu Obadias e disse, olha, eu quero falar com o rei Acabe. Ele disse, você é louco? Obadias era um homem de Deus, estava escondendo esses homens de Deus dentro de uma caverna, escondido. E alimentando com água e alimento. E de repente Elias disse, olha, eu quero falar com o rei. Esse rapaz, você é louco? Eu vou dizer, ele vai saber que eu estou acoitando você. Eu estou te escondendo. O que é que eu fiz contigo? Você quer que eu morra?
Aí Elias explica que foi o Senhor que mandou. E Elias vai até Acabe. E Acabe olha para a cara dele e diz como fosse assim: olha, tu é muito cínico mesmo, né? Tu está fazendo o que aqui? É tu mesmo, é? Tu está fazendo o que aqui? Tu que bagunça. Faz a bagunça aqui. É tu, né? Então Elias olhou para ele, disse: eu venho no nome do Senhor. E disse: olha, deixa eu fazer uma proposta para você. Reúne todos esses profetas aí de Baal. E tinha um outro profeta de outro Deus naquela época também. Reúne todos aí. Vamos lá para o Monte Carmelo. Reúne. E ele anunciou para o povo. Disse: olha, eu quero reunir todos vocês. Eu quero que vocês vejam tudo isso. Eu quero reunir todos vocês lá no Monte Carmelo. Primeiro ponto que podemos apresentar aqui, amados. O Monte Carmelo é um lugar alto. E o Senhor instruiu a levar eles para lá. Leve as suas adversidades. Leve os seus propósitos para o alto. Simbolizando um lugar na presença do Senhor, no alto. Onde você é campeão. Onde você vai vencer. É nas regiões celestiais que você vence. Não é com a força do seu braço. Então ele começou a caminhar aquele povo. Ele sozinho, com 400 profetas de Baal. E aquele povo tudo ali. Ele reuniu aquele povo. E Deus disse: olha, manda eles fazer isso. Mata o novilho. Corta, bota assim, só diga a eles que não toque fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E eu fico imaginando, amados, a ousadia, sabe? A primeira estratégia, como eu falei, é muito importante. Deus disse: vá para o Monte Carmelo, leve esse Monte Carmelo. Nós temos que levar a nossa linha de combate para o mundo espiritual. Porque no mundo natural você vai perder. Você vai fracassar. Se você ficar esperando coisas externas, sinais externos, você pode desfalecer na sua alma. Mas espere em Deus, confie na palavra. E leve tudo para o altar do Senhor. Leve tudo para o mundo do Espírito. É de lá que você veio e é lá que você vai morar. Nos céus, onde Deus tudo criou. E a palavra fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Cristo não tinha morrido, mas existia um Deus poderoso lá para responder. Cristo estava lá assim. A Trindade estava lá assim. Sabe, amado, eu acho interessante que tudo que Deus faz, Ele primeiro revela, depois Ele entra em ação. Quando Deus foi criar um homem, Ele disse: façamos. A Trindade estava lá. Estava em concordância. Façamos. A revelação é: vamos fazer, certo? Vamos fazer. Entrou em ação. Então Deus planeja, Deus primeiro comunica aos seus céus. Eu queria algo interessante, um versículo aqui que eu guardei. Queria que eu tenha anotado aqui, senão eu vou citar ele. Deixa eu achar bem rapidinho. É muito conhecido em Amós. Fala assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. O que é que vem primeiro antes de tudo? Ele revela. Então, se você entrar em ação em um ambiente profético, Deus te dá uma revelação. Deus não te joga lá de qualquer jeito. E sabe qual é a revelação? Aqui, ó. Palavra de Deus. Esse é o maior livro de revelação. Quer escutar uma revelação? Não vá para a internet, não vá, estude a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Esse é um espírito da revelação, está aqui, ó. Tudo que nós precisamos está escrito nessa palavra. Você quer uma palavra de revelação? Está aqui. Tudo que Deus deseja ao seu povo, tudo que Deus projeta ao seu povo, as profecias a respeito do presente e do futuro, está aqui. O que é que um profeta, o que é que os dons vêm fazer? É fortalecer o que já está escrito. Entenda uma coisa, amados, e a gente volta para Elias. Um ofício do profeta, ele vem levantar, expirar a igreja. E não confunda o ofício do profeta em um dom profético. Tem pessoas que fluem no dom profético, mas não é profeta. Não, mas fulano flui muito. Amém. Deus
Então, a palavra fala aqui, em 1 Coríntios 12, fala aqui, que os dons vêm para um fim proveitoso. E ele reparte para um, para outro. Para um, para outro. Não é para os ofícios somente. É para um, para outro. E ele fala, no 14, procurai com zelo os melhores dons. No 13, na verdade. No 14, quando fala sobre profecia. Os melhores dons. Qual os melhores dons? Existe um dom mais forte que o outro? Não. É o dom que traz edificação para aquele momento, para a igreja. Então, o dom de profecia, toda a igreja pode fluir. O Espírito, quando Ele quer, e você estiver pronto, estiver crendo, estiver com entendimento, você pode fluir com o dom da profecia. Claro que existem regras que Paulo cita. Se for profetizar um, para um, vai outro com organização. Não tem nada problema com isso. Mas, entenda, amados, não é só para o profeta isso. É para toda a igreja. E ele disse, e procurai com zelo todos os dons. E principalmente, que profetize. Porque esse dom profético, amado, falando do dom, não do ofício, esse dom profético, eu já falei outra vez aqui, é o sentimento de Deus revelado para a igreja, para o povo. Então entenda uma coisa, antes que Deus faça qualquer outra coisa, Ele revela assim para você, Ele não joga você no escuro. As coisas estão acontecendo, Ele disse assim, aos seus servos e aos seus profetas. Então nós estamos inclusos disso. Então antes de Deus começar a fazer as coisas através de Elias, Ele começou a instruir Elias. Faça isso, faça aquilo, revelando. E Elias recebeu aquela palavra como revelação e começou a agir à altura. Você pode receber uma palavra vindo da parte de Deus, claro, com todas aquelas questões. Se estiver em linha com a palavra de Deus, você recebe como revelação e entra em ação com aquela palavra. E ela vai se cumprir. E ela vai pegar uma forma dentro de você e vai entrar em ação. Ela vai ser colocada em ação, aquilo que você recebe da parte de Deus. E Elias pegou aquela palavra e disse, vamos fazer assim. E tudo que o Senhor instruiu, ele começou a fazer. Então chamou toda aquela multidão e começou a dizer, olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Imagina, amados, uma instrução para os dias de hoje. Se Deus nos instruir, eu sei que algo foi muito pontual para aquela época, precisava, mas eu consigo imaginar os desafios que nós recebemos todos os dias, da parte da batalha. Se existe uma batalha espiritual, existe na mente, e todos os dias o Satanás fala, olha, tu é crente mesmo porque tu está passando por isso, tu é crente porque tu está doente, tu é crente mesmo porque tu diz que Deus vai suprir, Deus é o Deus que cura, Deus é um Deus de milagre. Por que tu não recebe teu milagre? Por que tu não recebe tua cura? Por que tu não recebe teu alimento, tua provisão? Chegou um tempo, nós pegar essa revelação da parte de Deus e tomar em ação, sair pela nossa boca dizendo, eu sou curado, eu sou suprido. Deus falou que eu sou assim. Então recebo com revelação e entre em ação. Então, amados, a palavra profética vem para consolar, exortar e edificar. Ela vem para construir alguma coisa no reino de Deus, alguma coisa no corpo de Cristo. Ela não vem para destruir nada. Se nós entendermos isso, nós vamos começar a andar nesse espírito profético com mais liberdade. Não adianta aqui, amados, começar a profetizar, trazer palavra de conhecimento, se Deus permitir sim, ou palavra de sabedoria, ou qualquer outro desses dons. Se algo dentro de você fosse ser construído, se algo de você não agir com entendimento, com revelação. Nós precisamos agir com revelação, não com meninice, não com loucura. Porque o que acontece? O fogo vem, e as pessoas não entendem, acham até extraordinário, mas não sabem fluir, não sabem como funciona. E o que acontece? Vira fogo de palha. O fogo de Deus é um fogo poderoso, mas quando não sabemos com revelação, amados, isso vai embora. Mas quando recebemos essa instrução da parte de Deus com entendimento, com revelação, vamos fluir com mais força, com entendimento, com sabedoria. E eu vi, nesse episódio aqui, nesse acontecimento,
de Elias. Amados, o quanto Deus é fiel àquilo que Ele fala. Que já pensou de você instruir tudo isso, chega na hora de não acontecer? A vergonha, e no mínimo ia ser fulminado lá mesmo. Mas aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus instrui, Ele cumpre. Aquilo que Ele traz como revelação para nós, Ele cumpre. Ele e a sua palavra é um só, e Ele fala e Ele cumpre. Então, de repente, como eu falei no início, aquele povo não tinha a instrução que nós temos hoje, não tem o espírito que nós temos hoje. Então eles eram levados para aquilo que via. Então, que vocês querem ver? Então eu vou mostrar a vocês como é que é. Então reuniu aquele povo, e eles ficaram de manhã, logo cedo, os seguidores de Baal, os profetas de Baal, até meio-dia. E começaram a clamar para o Baal, e nada de Baal falar nada. E de repente, eles, grita mais alto, fala mais alto, para que estejam dormindo, alguma coisa desse tipo. Eles gritando. E começaram a chicotear, a se cortar. Começaram a entrar em transe. Todo aquele circo, toda aquela papagaiada. E giraram. E chicotearam. E falaram. E gritaram. Trocaram os olhos. Ficaram assim, em transe. E nada. Entenda uma coisa, amados. O espírito da profecia traz as coisas claras. Ele não é um espírito de confusão. Eu não consigo me dominar. Que espírito é esse? Ou é meninice, ou você está dando lugar a outro espírito. O espírito de Deus não. O espírito de Deus faz as coisas às claras. Ele não apaga o nosso raciocínio. O que apaga o nosso raciocínio, a Bíblia fala em Efésios que não nos embriagueis com o vinho, que traz solução, não traz entendimento, mas seja cheio do Espírito Santo. Então, uma coisa casa com a outra, amados. Nós temos que saber fluir com o Espírito de Deus. Ele já trouxe a revelação. Ele já está em nós. Então nós temos que ser uma igreja profética, não depender de um profeta. Profeta fulano tal, vem tal mês aqui. Eita glória. Nada contra respeitar a unção, honrar a unção, nada contra isso. Mas, amados, nós temos que acabar com esse tipo de sentimento. Vamos dizer assim. Por quê, amados? Porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito da profecia está dentro de você. Existe sim os 5 dons ministeriais, nós temos que honrar, respeitar. Mas entenda uma coisa. O grande mover do Espírito não depende de uma pessoa. Ele quer mover a igreja. E os 5 dons ministeriais vêm equipar a igreja com uma unção para a igreja avançar com esse Espírito da profecia. Ele não fala... Você que é profeta vai profetizar, não. Os jovens terão visões. Os jovens profetizarão. Os velhos terão visões. Existe, amado, um grande derramamento do Espírito que está prestes a acontecer sobre a nossa era. E nós temos que estar preparados com revelação para entrarmos no rio do Espírito. Deus revelar o coração do homem com um propósito. Não ficar dizendo que aqui tem a sua identidade, onde é que você nasceu. Isso não tem propósito nenhum. Isso é teatro, isso é circo. Deus quer que nós fluamos com o Espírito de Deus, com firmeza, com ousadia. Elias, de repente, começou a ver aquela situação. Ele disse, olha, grita mais alto, clama mais alto. E começou a zombar. Sabe, amado, você está diante de uma multidão, fora os profetas de Baal, uma multidão te cercando. Sabe por que ele estava tão convicto? Porque ele sabia o Deus que ele tinha. Ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele confiava na revelação da palavra. Então, de repente, parou todo aquele moído. E ele volta, se ajoelha, começa a orar. Ele disse, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel. Começa a clamar pelo Senhor. E uma das coisas que eu vejo nesse texto interessante, ele disse que o altar do Senhor estava caído. E eu trago para mim e para você, como está o altar do Senhor dentro de nós. Aquele altar naquela época estava prostituído.
Aquele altar estava em ruína. Mas quando nós levantamos, na força do Espírito Santo, na força desse espírito de profecia, nós reerguemos um altar para o Senhor. Um altar de santidade. Onde nenhum Deus pagão pode se comparar ao Deus dos exércitos. O Deus poderoso. O Deus de milagres. O Deus que faz coisas extraordinárias. Então, amados, ele começa a orar ao Senhor. E o Senhor responde. E antes dele orar, ele começa a jogar água no córrego. E jogou muita água, jogou umas 3 ou 4 vezes ou mais. Encheu. Amados, o que eu posso ver é que Deus é um Deus poderoso para fazer coisas extraordinárias. Ele não quis simplesmente mostrar desse fogo. Ele quis mostrar todo o seu poder naquele momento. Existiam os deuses de Baal, os deuses Baal, que é um Deus mentiroso, fraco. Eu vou mostrar quem eu sou. Ele não só respondeu, mas ele desceu fogo, mas sobre o altar. E todos aqueles homens, seguidores de um Deus pagão, foram mortos. Não devemos brincar com o altar do Senhor. Não devemos brincar com a santidade do Senhor. Nós somos o templo vivo do Senhor. Nós somos o lugar de habitação do Deus Todo-Poderoso. Talvez você não veja fogo saindo, trovão saindo daqui, uma voz forte, mas você é templo do Espírito Santo. Nós temos uma responsabilidade de levantar um altar que foi caído. O nosso altar, nós temos que ter uma referência de altar, uma referência de povo santo, que flui na unção do Espírito. Antigamente existia muito falar sobre fogo estranho. E fogo estranho, quando chegava esse fogo estranho, era consumido pela presença do Senhor. E eu comecei também a meditar sobre o que é um falso profeta, ou um profeta, um falso, que a Bíblia fala. E muitas vezes nós pensamos que o falso profeta é um profeta que profetiza as coisas não acontecem. Mas não tem muito a ver com isso. Quando Pedro fala sobre um falso profeta, ele cita também Balaão. Balaão, ele falou algo que está lá na Bíblia. Que o versículo é bem conhecido, fala que Deus não é filho de homem para que possa mentir. Não é isso? Eu não estou lembrado do texto do versículo todo. Foi Balaão que falou isso. E Balaão é tido como falso profeta. O problema de Balaão é que ele negociava a unção. Ele queria dinheiro para que Deus, por em troca, Deus usasse ele. Não devemos negociar a unção. Não devemos negociar aquilo que Deus nos deu por nada, nem por dinheiro, nem por status. Porque Deus é um Deus santo. Então, nesse tempo, amados, nós podemos identificar não pelas profecias, mas sim pelos frutos que está acontecendo. Nós somos um povo de Deus, precisamos fluir na unção do Espírito. Precisamos fluir na unção do Espírito. Mas entenda, Deus, antes de fazer alguma coisa, Ele sempre revela. Deus não é um Deus de confusão. Deus faz coisas na clara. Precisamos entender quem é o nosso Deus. Precisamos ser amigo de Deus. Precisamos estar próximo da presença. Precisamos estar nele. Precisamos nos aprofundar nele. Precisamos amar ele. Precisamos estar apaixonados por ele. Porque senão, amado, tudo isso vai ser em vão. Nós temos dentro de nós um Deus de amor, Deus de graça. E nós podemos, amado, expressar a Ele a nossa gratidão. Enquanto nós reconhecemos esse poder que habita dentro de nós, Deus vai começar a derramar algo sobrenatural sobre as nossas vidas. E aquela pessoa que talvez seja tão tímida, começa a ser usada nos dons do Espírito e começa a profetizar. Começa a entrar nos dons do Espírito. Por quê? Por causa da presença. Não é da performance. A performance é algo externo. Deus vê o secreto, o dentro.
Quando foi um profeta, um homem de Deus chamado Samuel, foi levantado a Davi, nós sabemos toda a história, até o profeta, ele disse, o homem veio exterior, veio a aparência, mas Deus vê que ninguém vê. Deus nos sonda e nos conhece. Nós temos que aprender a fluir com liberdade, com o som do Espírito. Nós temos que entender o que é do Espírito, o que não é do Espírito. Nós temos que entender e fluir com a verdade da palavra. Nós não precisamos estar esperando revelações novas. A revelação de Deus está aqui na palavra de Deus. Nós temos que fluir, é tanta informação. Nós temos que fluir com essa unção, com essa graça. E de repente Deus derrama sobrenaturalmente algo sobre as nossas vidas. Quando estamos na posição, Pai, eu não sei como é que vai acontecer. Eu só sei que o Senhor me deu uma palavra. E sobre a tua palavra, eu lanço minhas redes. Eu fluo com ela. Jesus chamou Pedro para vir no meio da tempestade. Pensava que Jesus era um fantasma. Ele disse, vem. Ele veio sobre a palavra do Senhor. E começou a andar, não sobre as águas, mas sobre a palavra de Deus. Sobre uma revelação. Jesus disse, vem. E sobre a revelação de Cristo, ele andou sobre as águas. Mas a palavra veio e trouxe uma revelação. Ele começou a andar sobre a palavra do Senhor. Nós temos que andar sobre a palavra de Deus. Nós temos que andar, o Espírito e a palavra são um só. Nós temos que andar sobre a palavra de Deus. O Espírito da profecia é o Espírito da palavra. Nós hoje não dependemos mais, amados, de sinais externos. Nós precisamos nos mover no Espírito. Nós precisamos nos abrir. Nós precisamos entrar na presença do Senhor. Ai não, Miquel, mas nós estamos na presença. Mas a palavra fala entrar aí com ousadia no Santo dos Santos. Tem pessoas que ficam ainda na periferia. Entende, sabe que pode entrar, mas não entra. Mas nós todos estamos assim, existe a presença que Deus está em todos os lugares, amados. Mas a presença manifesta de Deus não está em todos os lugares. Você precisa provar, experimentar da unção e do poder, da graça de estar com o Pai. Moisés nunca mais foi o mesmo. Quando nós entramos em Deus, quando entramos na presença do Senhor, amados, revelações começam a vir. Paulo de Tarso, Saulo, ele era um homem muito informado a respeito de tudo que a Bíblia podia existir naquela época. Mas um dia teve encontro com o santo, chamado Jesus. E tudo aquilo que ele precisava para a vida dele entrou como revelação. Então a vida de Paulo mudou extraordinariamente. Por quê, amados? Por causa da presença. Por causa de conhecer quem é Jesus. Conhecer quem é Deus. Quando conhecemos quem é Deus e conhecemos quem é Jesus, nós podemos fluir com liberdade na presença do Senhor. Então hoje, amados, a palavra é, nós temos que ser uma igreja profética. Uma igreja que flui com essa unção, que flui com essa liberdade, que flui com aquilo que Deus quer. E nós temos que entender, amados, que uma das funções de um profeta, de um ofício de profeta, é pregar, o principal é pregar e ensinar. O Espírito é dono do culto. Quando ele quer se mover, ele vai se mover. Mas quando ele quer ensinar e pregar, ele vai fazer isso. Então, a minha expectativa no Senhor é que ele haja da forma que ele quer. Não da forma que eu penso. Não da forma que eu quero fazer. A unção, existem várias maneiras que a unção pode fluir. E uma das maneiras também é pela palavra de Deus, pelas instruções do Espírito. Porque isso vai criar dentro de nós estruturas. Porque, amados, se nós não pegarmos uma palavra que está sendo ministrada da parte de Deus e não agarrar essa palavra e não botar em prática, vai ser mais uma informação para você. Mas se você pegar isso e desejar, ele diz que procurai com zelo os dons do Espírito, com zelo, com desejo e com zelo. Desejai. E principalmente que profetize. E como é que acontece isso? Como eu falei,
Quando nós confiamos na revelação da palavra, e sobre a palavra, nós extraímos substância da parte de Deus para profetizar. Não é uma coisa, algo que chegou na minha mente aqui. Não, eu vou falar tal coisa, chegou. Não. Algo baseado naquilo que Deus já revelou. O profeta da nova aliança, ele fala aquilo que Deus já revelou, ele vai dar mais força pelo Espírito. Ele não vai trazer nada novo. Existe o dom da palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento a respeito do passado e do presente, e a palavra de sabedoria a respeito do futuro. Esse dom flui muito no ofício do profeta, mas ele não é patenteado para um profeta, ele é para a igreja. Toda igreja pode fluir. Você pode fluir nesse dom. Você pode fluir nos dons, você tem que desejar. Como é que deseja, amados? Entendendo sobre a revelação e entrando em ação. Paulo fala que aquele que ora em línguas, ore para que interprete. Porque, amados, quando nós oramos em línguas e interpretamos, é equivalente a uma profecia. Deus revela algo. Então tem que ser desejo, tem que ser com busca. E nós temos que entender, amados, que as coisas de Deus é nas claras, não é escondido, não é oculto. Deus mostra com clareza. Então esse dom precioso sobre profecia é para toda a igreja. Nós temos que fluir com ela com intensidade, fluir com ela como Deus quer que nós fluímos, com entendimento, com revelação. Porque quando temos revelação, algo é revelado a nós, nós temos segurança, nós temos instruções da parte do Espírito e podemos fluir com liberdade. Então não precisa, amados, quando Deus não falar para você trazer uma palavra para alguém, não precisa você dar uma palavra para alguém. Vai ter o momento certo. O Espírito é o nosso guia. Ele compartilha isso com o que Ele quer e a hora que Ele quer. Então não precisa estar aqui fluindo um culto profético e dizer assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Porque já muita coisa que nós queremos dizer assim diz o Senhor já está escrito. Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje à noite? Deseje, busque os dons do Espírito. Deseje o fluir do Espírito. Porque, amado, a manifestação do Espírito pode vir de várias formas. E uma delas é através da ministração da palavra. Enquanto você seja impactado por dentro com o poder da palavra de Deus. Você seja instruído. Um povo instruído, um povo cheio da palavra, ele não vai ser enganado. Ele não vai fluir da forma errada. Ele vai estar instruído. Ele vai estar certo, convicto. E tudo que você for fazer, o Espírito de Deus vai dar respaldo, porque você está debaixo de uma revelação, chamada Palavra de Deus. Ela é a palavra da profecia. Tudo que Jesus precisava ser revelado, Deus precisava revelar a respeito do passado, que nós não estávamos lá, do presente e do futuro, já foi revelado. Então entenda uma coisa, Deus quer trazer sobre as nossas vidas um derramar sobrenatural desses dons, para que não só o pastor, não só o profeta, não só o evangelista, não o mestre ou o apóstolo flua, mas toda a igreja flua, com entendimento, com facilidade. E sabe, amados, não tem coisa melhor de que só uma pessoa só flua, mas toda a igreja entra nessa atmosfera de santidade, de intensidade no Espírito. Amém. Fica de pé um pouquinho, amados. Estamos já encerrando. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você orasse em outras línguas, um pouco. Você que ora em outras línguas, creio que quase todos. Comece a orar em outras línguas. Aleluia. Um dos meios que o dom pode ser ativado dentro de nós através da oração em outras línguas. Aleluia. Deus quer compartilhar com você dons. Aleluia. Aleluia. Precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos instrui. Chegou um tempo de nós começarmos pela fé, com entendimento na palavra, na revelação da palavra,
começar a botar em prática aquilo que Deus tem nos instruído. Então entenda, os dons do Espírito são para todos, mas precisa ser desejado. Aleluia. O grupo de música tem uma responsabilidade de fluir com o som do Espírito, no espírito da profecia. Davi, quando tocava um instrumento, ele conseguia atingir um nível espiritual da parte de Deus por causa do coração e trazia libertação para a vida de Saul. A música também é um meio onde o fluir do Espírito é muito forte. Através do espírito de profecia, o Senhor instruiu ao rei Josafá colocar os músicos na frente. E eu não estou falando em só quem toca. Aquele que expressa alguma coisa, você é um ser musical. Dentro de você existe música. Dentro de você existe uma música que só você pode cantar para o Senhor. Quando você respira, quando o seu coração bate, existe um compasso dado por Deus que louva ao Senhor. Então dentro de você existe uma inspiração divina, existe uma transformação no seu ambiente quando você começa a louvar ao Senhor. Asaf levantava cânticos ao Senhor, cânticos proféticos. Davi levantou cânticos proféticos, mas ele abriu a boca, pela uma inspiração do Espírito, começou a profetizar a respeito do futuro, a quem Deus é. Quando nós abrimos nossa boca e começamos a louvar ao Senhor, não existe instrumento tão poderoso, tão maravilhoso, que você, o próprio ser, louvando ao Senhor, com as suas atitudes, com a revelação da palavra, com aquilo que você é em Cristo, você pode fluir no som do Espírito. E quando você está cantando, uma atmosfera começa a invadir. Na antiga aliança, Davi estava em um ambiente profético, Saul entrou e Saul profetizou. Sabe, quando nós preparamos um ambiente profético, Deus vai nesse ambiente. Paulo e Silas estavam na prisão onde tudo estava dando errado, levantaram louvores ao Senhor e Deus entrou naquele local. Deus pode entrar na sua casa nesse momento, intervir com seu filho, com seu marido, com sua esposa e trazer soluções extraordinárias. Se você está desempregado, Deus pode entrar no ambiente de adoração, de inspiração e trazer um emprego para você. Se você está desanimado com o seu ministério, você louvando ao Senhor, trazendo a atmosfera do Senhor, Deus pode destruir uma unção profética para ver sua vida e vai te edificar, vai te consolar e vai te erguer. Mas precisamos ser um pouco mais ousados. Não espere motivação. Você tem uma maior motivação dentro de você, chamada Espírito Santo. Você tem a palavra e sobre a palavra do Senhor você vai andar. Você vai colocar a sua expectativa. Nada está acontecendo, parece que está dando tudo errado, mas a palavra vai dizer: lança sobre mim, lança sobre mim, lança sobre mim. Eu sou a palavra da revelação, eu sou a palavra profética. Sobre a palavra do Senhor você pode lançar. Você pode lançar suas redes. Aleluia. Oh. Eu te louvo, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro. Oh, sim, Senhor. Obrigado, dom Senhor.
sendo compartilhado. Dom sendo compartilhado. Um e para outro. Para um e para outro. Somos o corpo de Cristo. Quando fluímos nos dons do Espírito, vai trazer mais unidade. O egoísmo não vai existir. A indiferença não vai existir. Porque nós somos servos um do outro. Os dons do Espírito é para servir uns aos outros. Os 5 dons ministeriais é para servir a igreja. Quando fluímos nessa unção, quando fluímos nessa graça, é transformação, amado. É unção, é certeza, é convicção. A palavra fala: não se embriague com vinho, que há dissolução, mas seja cheio. Ele não está pedindo, ele está mandando ser cheio do Espírito Santo. Ele disse: olha, não se embriague com vinho, mas também não fique à toa. Seja cheio do Espírito Santo. Falando entre si, salmos, cânticos espirituais, entoando de coração ao Senhor. Sabe, mas nesse ambiente de louvor e adoração, o Senhor se manifesta poderosamente sobre a sua vida. E vai trazer convicção sobre a sua vida de coisas que você estava até esquecido. Deus nessa noite está te lembrando. Deus nessa noite está te lembrando que Ele é contigo. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da circunstância, Ele é contigo. Ele vai à tua frente. Coloca o louvor e a adoração à tua frente. Você vai ver a atmosfera e o ambiente mudar. Quando nós começamos a entoar canções de reconhecimento ao Senhor, o espírito da profecia começa a vir sobre as nossas vidas. E nós começamos a falar coisas embaixo de uma atmosfera profética. Existe um ambiente profético propício para nós. Um ambiente propício para nós. Quando colocamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, dizemos: Pai, eu sei que está com um problema aqui, mas eu levanto minhas mãos e te adoro, Pai. Eu trago para minha casa, eu trago para o meu lar, eu trago para o meu trabalho a presença do Deus Todo-Poderoso, na qual, quando entramos, e na antiga aliança, quando entrava numa casa, a glória de Deus no templo invadiu e ninguém conseguiu ficar em pé. Amados, existe um poder sobrenatural sobre as nossas vidas e dentro de nós, que muda o curso, que muda o curso. Eu vejo o ministério se levantando com poder nessa noite, convicções da sua chamada aumentando. Aparentemente não tem nenhuma possibilidade, mas Deus trazendo as possibilidades pelo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma pessoa aqui que clama no seu íntimo e diz assim: Senhor, me ajuda, eu quero deixar isso, me ajuda. E o Senhor te diz essa noite: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te tiro. Lance sobre a minha palavra a sua confiança, eu vou te ajudar. Talvez o seu desejo seja maior do que você mesmo, mas o Senhor está trazendo uma palavra nessa noite. Lance sobre a minha palavra e você vai ver o que eu posso fazer na sua vida. Confia sobre a minha palavra revelada, as instruções que eu estou te dando, e tu vai ver um milagre. Pessoas não vão reconhecer quem é você. Você precisa lançar sobre mim. Lança sobre mim toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todo o seu anseio. E eu vou vir sobre a sua vida, eu vou vir sobre a sua casa, e vou trazer coisas extraordinárias, que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. O que eu tenho para dar, o que eu tenho para dar,
o favor, a misericórdia. É um tempo de fluir com o som do Espírito mais, amados. É um tempo de desejar mais. Vocês estão aí na mesa do som. Criem mais uma atmosfera de unção aí dentro desse ambiente. Porque vocês estão transmitindo aí vida. Através do talento que o Senhor colocou na vida de vocês, vidas estão sendo transformadas. E podem ser transformadas ainda mais. Creia na unção para fazer coisas. Vocês não estão aí para simplesmente filmar, estar aí no computador não, para dirigir um som não. Há um unção sobre a vida de vocês. Há um desejo do Espírito Santo. Fiquem atentos. Vocês podem ser usados aí mesmo. Pessoas estão ansiando por coisas diferentes. Existe a tecnologia, são tudo igual. Mas existe a unção do Espírito que pode vir e faz toda a diferença. Pode ser no Japão, pode ser nos Estados Unidos, pode ser onde for. A transmissão diante de uma presença, reconhecendo a presença de Deus, vai transformar vidas lá do outro lado. Tudo que nós fazemos, se nós limpamos, se nós aconselhamos, debaixo de uma unção, vai transformar. Quando reconhecemos a presença do Senhor, quando estamos limpando o chão, quando estamos ajeitando a cadeira, quando estamos lá fora procurando o carro, cuidando do carro dos irmãos, sabe, amado, Deus pode fluir lá também. Deus pode dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, um discernimento do Espírito naquele momento. Fique atento. Nós somos uma igreja do Espírito. Nós não somos um clube social. Nós somos assistir um culto. Não tem pessoas organizadas cuidando do seu carro, não somente. Pessoas cheias do Espírito Santo. Quando pegamos numa mão, transmitimos alguma coisa. Nós somos pessoas do Espírito. A sombra de Pedro, porque ele era cheio do Espírito, curava, amado. Imagina uma palavra saindo da sua boca. Imagina você abraçando alguém. Talvez você falando alguma palavra profética. Não espera que o púlpito seja uma pessoa profética. Seja uma igreja profética. Seja uma igreja que entende sobre os dons e age. Aleluia. Nós não somos pastores de feito, só simplesmente Deus levantou porque o pastor John estava precisando de ajuda. Não. Nós somos levantados para transmitir uma mensagem de avivamento, de transformação, de unção. Nós não somos levantados como de feito. Nós somos um povo bem ajustados, consolidados, com a ajuda de todas as juntas. Nós sozinhos não podemos muita coisa, mas juntos nós podemos avançar muito longe, amados. Existe uma unção na unidade. Deus essa noite está clamando mais uma vez. Eu vou encerrar com isso, já passei do tempo. Deus clama por unidade. Deus clama por redenção. Se renda ao seu propósito. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Se despir. Você tem que começar a desvalorizar aquilo que Deus não dá valor. Dê valor a pessoas. Dê valor a pessoas. Pessoas são mais importantes. Cargos não são mais importantes do que pessoas. Pessoas são mais importantes. Deus está restaurando uma comunhão maior nessa igreja. Deus está restaurando, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Não é por força nem por violência, não é pelo entendimento, não é por aquilo que eu acho, mas pelo Espírito de Deus. Vai alcançar muito mais. Vai alcançar muito mais. Vai avançar muito mais no propósito. Deus está restaurando unidade. Está vindo a intervenção do Espírito. Quem pegar pelo Espírito vai fluir com rapidez. Quem não pegar vai ser afastado. Porque no arraial do povo de Deus, a alegria, a satisfação, a comida, a bebida, a transformação. Deus não está satisfeito com
pessoas disputando cargos. Deus quer para nós que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Nada pode ser mais importante do que pessoas. Nada pode ser mais importante do que pessoas transformadas. Aleluia. Senta um pouco a mais. Glória a Deus. Senta um pouco. Você que está nessa noite, ouviu a palavra e o Espírito falou a você, lhe tocou. Você que não é crente, não nasceu de novo, não aceitou Jesus como muito suficiente salvador da sua vida. Você quer fazer isso nessa noite? Você precisa fazer isso nessa noite. Você precisa dar um passo de fé, de mudança na sua vida. Se você quer fazer isso, levante sua mão. Nós vamos orar por você. E sua vida vai ser totalmente transformada pelo Espírito de Deus. Aquele que pode te ajudar, pode te consolar, está aqui nessa noite. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente e precisa fazer isso? Tem alguém? Ninguém? Tem alguém que ainda não tem algum tipo de dor, de alguma enfermidade e precisa ser curado e crê que pode ser curado? Nós vamos orar por você. Você pode ser curado nessa noite. Tem alguém com algum tipo de enfermidade? Todos curados? Você que deseja ser cheio do Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, é uma porta para o sobrenatural, é uma porta para os dons. Se você tiver desejo, se procura, nos procura, nós vamos ministrar para você, batismo no Espírito Santo, vamos instruir e através da imposição de mãos, transmitir. Amém? Glória a Deus. Amados, quero agradecer. Que o Senhor possa cada dia mais trazer espírito de revelação para nós entendermos o que Ele quer para nossas vidas. Amém? Glória a Deus, dirigente.